Bem, pessoal, esse vai ser o vídeo 10. E nesse vídeo aqui nós vamos ter um tema muito interessante, que é a psicologia analítica de Carl Gustav Jung, que vai ser uma porta de acesso ao mundo dos orixás. Então, a abordagem analítica, ela pressupõe uma meta para a psique, um objetivo autorrealizador, onde Jung afirma que, abre aspas, no processo analítico, isto é, nesse confronto dialético do consciente e do inconsciente, constata-se um desenvolvimento, um processo em direção a uma certa meta ou um fim cuja natureza enigmática ocupou Jung durante anos a fio. Essa é uma abordagem prospectiva e desenvolvimentista que aponta a realização dos conteúdos inconscientes, ou então um processo de individuação como meta da psique objetiva. Isto é, um processo criativo que se dinamiza em busca da integração dos conteúdos da personalidade. A interpretação analítico-redutiva diz que o interesse, que é essa chamada libido, regride para o material de reminiscência infantil fixando-se nela, ou então que jamais dela se libertou. A concepção sintética ou analógica, contudo, ensina que se trata de partes da personalidade suscetíveis de evolução que se encontram em um estado infantil com que ainda no regaço materno. Palavras de Jung. O confronto de opostos permeia toda a teoria junguiana. As polaridades consciente e inconsciente, o ego, o self, a persona, a sombra, dentre outras, constituirão a estrutura dessa personalidade. Por outro lado, a dinâmica dessa estrutura ela é representada pelo conceito de energia psíquica, de sua equiparação ao conceito de energia em física, ou ao conceito de elan vital de Bergson. Essa energia, ela não aumenta e nem diminui. O que ocorre é a possibilidade de uma certa quantidade desta energia ficar retida em alguma estrutura e faltar em outras estruturas. Toda a teoria da personalidade é uma abstração criada, uma série de conceitos logicamente organizados para podermos nos referir a um fenômeno não diretamente observável, que é a psique humana, porém passível de vivência direta. Assim sendo, utilizamos a abordagem junguiana como um instrumento de compreensão desse sistema simbólico, e este será o nosso caminho de acesso ao mundo mítico iorubá. Os orixás não existem fora da mente humana. Não são deuses primitivos de um panteão imaginado pela concepção cultural do branco. Então, desta forma dinâmica e dialética, evolui o ser humano na conceituação nagô, aprimorando a sua mente, que é o seu ori, fazendo-a senhora dos seres e da natureza, em consonância com o seu orixá. O ponto focal da consciência é denominado ego. E o ego traz o senso de identidade contínua e a consciência de existir no mundo. É o organizador consciente de impressões internas e externas, das lembranças não reprimidas e da sequência de eventos em termos das categorias espacial, temporal e causal. No campo do ego, ainda estão as funções psíquicas mais desenvolvidas e a atitude psíquica preferencial, se a pessoa é introvertida ou se a pessoa é extrovertida.
A configuração das 4 funções psíquicas, sensação, pensamento, sentimento e intuição, e das 2 atitudes psíquicas, se ela é introvertida ou extrovertida, definirão um dos 16 tipos psicológicos possíveis. Cada um desses tipos psicológicos constituirão características de personalidades diferentes. Este é um conceito que pode ser aplicado às pessoas e aos personagens míticos, quer sejam gregos ou iorubanos ou qualquer outro que seja. O ego, ou melhor, o complexo do ego, ele surge da matriz arquetípica do self, que na primeira fase da vida diferencia-se deste dirigindo-se para o mundo externo. Eu vou repetir. O ego, ou melhor, desse complexo do ego surge da matriz arquetípica do self, que na primeira fase da vida diferencia-se deste dirigindo-se para o mundo externo. Muito bem. Embora seja realizador, organizador e o foco da consciência, o ego gravita em torno do self e é ligado a este por um eixo e lhe é subordinado. Nem todos os conteúdos vivenciados ou percebidos ao longo da vida se mantêm à disposição do ego ou da memória, quer seja por serem elementos com pouca energia ou elementos incompatíveis ou dolorosos ao ego. Eles são precipitados a uma região de esquecimento, porém de bastante atividade psíquica, denominada inconsciente pessoal ou a sombra. O inconsciente pessoal, ele é definido por Jung como fatos e habilidades conhecidos, mas ausentes da consciência. Tudo o que se pensa, tudo o que se sente, tudo o que se recorda, tudo o que se projeta, bem como as expressões de pensamento e sentimentos dolorosos, estão ali. Além disso, aspectos de nossa personalidade que aprendemos serem de expressão socialmente inaceitáveis são aí reprimidos e mantidos sob controle graças a mecanismos de defesa do ego. Caracteriza-se assim a sombra como negativa e antissocial aos olhos do ego. Um exemplo clássico de literatura é a obra de Stevenson, O Estranho Caso do Dr. Jekyll e do Mr. Hyde. O que compõe o inconsciente pessoal são os complexos. Eles são psiques parciais. Muitas vezes, a abordagem junguiana é denominada psicologia complexa, isto é, o conceito de complexo é fundamental nessa teoria. Um complexo é um grupo de imagens e ideias que gravitam em torno de um núcleo central arquetípico, semelhante ao sistema solar, que se caracterizam por uma tonalidade afetiva comum. Por exemplo, o complexo materno é composto das imagens antropológicas, religiosas, culturais e pessoais de mãe. Os complexos, eles podem adquirir grau de independência e autonomia tão grande que muitas vezes podem surgir como personalidades totalmente estranhas e independentes do ego. Este fenômeno já era bem conhecido na antiguidade e era caracterizado como possessão. O núcleo do complexo é originário de uma camada mais profunda da psique, denominado inconsciente coletivo. Essa instância psíquica é composta de imagens muito antigas, denominadas por Jung de imagens primordiais. Essas imagens são a parte herdada da psique,
são padrões de estruturação do comportamento ligados ao instinto. É um conceito psicossomático unindo instinto e imagem. É uma representação simbólica coletiva e histórica que aguarda o momento de se expressar na personalidade. Isso ocorre precisamente porque as experiências humanas básicas são as mesmas desde o alvorecer da espécie em todas as regiões da Terra. Jung utilizou o termo arquétipo em 1919 para designar essas imagens primordiais. Ao longo da vida, os arquétipos são ativados em diversos graus, tornando-se mais ou menos conscientes, outros permanecem profundamente inconscientes. Sob esse ponto de vista, podemos afirmar que toda a mitologia é uma projeção de conteúdos do inconsciente coletivo. A relação entre o objeto e o símbolo é uma relação abstrata estabelecida em termos de irrealidade. Assimilar e compreender o mundo para poder operar nele envolve um processo de simbolização do mesmo, que vai desde aspectos pessoais, como, por exemplo, a aquisição lógica da linguagem, até a assimilação de vivências como o nascimento, a natureza, a batalha, o amor, a morte, dentre outros, que são experiências inerentes à existência humana em todos os tempos e lugares. Todas essas experiências encontrarão eco no interior da alma universal, onde imagens primordiais funcionam como elementos inatos e estruturantes da vida da psique, organizando essas experiências em núcleos complexos. No homem primitivo, ocorria a mitologização do fenômeno físico e também do fisiológico. Mundo externo e interno confundiam-se com grande intensidade. Isso devido ao fato do homem estar ainda despertando sua consciência, e, portanto, muito próximo às forças inconscientes que se espelhavam na natureza. Essa condição deu origem a um estado de espírito denominado por Lévi-Blum de participation mystique, que é um estado de maior inconsciência, em que o indivíduo experimenta um sentimento de união aos aspectos da natureza, proporcionando uma íntima relação dos fenômenos naturais com os fenômenos psíquicos. Os poderes físicos da natureza atuam sobre os afetos, criando figuras antropomórficas na psique primitiva. E estas figuras, elas assumem características de deuses ou demônios, como poderes tremendos e prontos a agir de maneira intencional e humana. Podemos apontar brevemente alguns exemplos, como os cíclopes, que eram gigantes devoradores de homens, com um só olho na testa, forjadores dos raios de Zeus, auxiliares de Hefestos, habitantes de áreas vulcânicas, que tinham também o costume de atirar pedra nos homens. Parece-nos uma bela descrição de um vulcão em atividade, um grande desencadeamento, vamos dizer assim, de uma força telúrica, incontrolável, destrutiva, brutal. Ora, essa erupção vulcânica ocorre também na alma humana, na forma de um ódio violento e descontrolado que desenvolvidos, digamos assim, no subterrâneo da psique e aquecido ao calor dos afetos, irrompe na forma de pedras, de lava, incandescentes e fumaça sobre todos os que estão à sua volta. Diferentemente, porém, não menos perigoso, é a configuração da justiça dos deuses, como, por exemplo, o raio, que é um tiro certeiro, obviamente fulminante de uma divindade sobre um mortal, ou o portador da chuva e da fertilidade da terra.
Podemos exemplificar essas divindades na forma de Ilapa, o deus dos raios, trovões e tempestades do Império Pré-Colombiano. Dengue, o progenitor divino da tribo Dinka, no Sudão, cuja clava produzia os relâmpagos e a chuva. Baal-Hadad, deus sírio da tempestade e do clima, chamado Senhor do Trovão. Ima, rei primordial na mitologia iraniana, nasceu de um pilar de fogo vindo do céu, na forma de um raio. E, acima de tudo, sem mencionarmos Thor e Zeus, que são mais conhecidos, né? São os mais populares que se tem na mitologia, Thor e Zeus, e Xangô, né? Que nós vamos falar dele mais adiante. Da mesma maneira, os eventos fisiológicos como o amor e a paixão, o nascimento e a morte, a doença e a cura, eles foram corporificados em potencialidades divinizadas, assim como elementos já pertencentes à dinâmica da civilização, como rei e rainha, heróis, guerra, pai e mãe, a grande viagem, dentre muitos outros. Podemos dizer que os arquétipos, eles são formas através dos quais os instintos se expressam. Bom, corroborando essa afirmação, Jung diz que, dois pontos, os instintos não são impulsos cegos, espontâneos e isolados, mas estão intimamente ligados a imagens de situações típicas e não há a menor possibilidade de desencadeá-los, se as condições dadas não correspondem à imagem a priorística da situação. Os conceitos coletivos que se exprimem nos mitologemas representam juntamente as imagens de situação que estão no mais íntimo ligados à libertação dos impulsos instintivos. Bom, por que há uma variedade de deuses e representações para os fenômenos, já que todos eles provêm da mesma base arquetípica? Pensando-se nos deuses do raio e do trovão, das doenças e da cura, dos mares e etc., Algras nos diz que esse mundo simbólico do indivíduo implica, em primeiro lugar, no contexto do esquema simbólico do grupo social e do subgrupo a qual pertence. E, em segundo lugar, esse sistema simbólico particular construído a partir de experiências individuais. Então, vamos lá. Essa imagem primordial, ou esse arquétipo, é uma forma sem conteúdo nas palavras de Jung. É como o leito de um rio seco, que terá um conteúdo quando a água passar por ele, mas sua forma já está definida. Então, assim sendo, aspectos como a geografia, a fauna, flora, clima, língua, história, vida de um povo serão responsáveis pela formação do conteúdo das imagens arquetípicas. Talvez um bom exemplo, um tanto, digamos assim, contemporâneo, seja até aquele filme ET do Steve Spielberg, no qual a história do pequeno extraterrestre não fica nem um pouco longe da história do Jesus narrada nos evangelhos. Então vamos ver. O ET vem do céu, ele é perseguido. Bom, se ele é perseguido, isso vai fazer uma representação à perseguição movida por Herodes. Encontra um grupo de crianças, em que um menino é mais especial que os outros. Então, os apóstolos e São Pedro. Bom, faz prodígios, renova a vida de uma flor morta, a ressurreição de Lázaro. É novamente perseguido, morre e ressuscita. Ele foge para a floresta com seu grupo seleto de criança e, na despedida, diz ao menino mais próximo dele que estará sempre com ele. Eis que estarei convosco todos os dias. Sobe em sua nave,
e ao encontro de seus pais. Volta para o céu e, sem antes desenhar um belo arco-íris, a aliança de Javé com Noé e referência à nova aliança em Cristo. Este pode ser uma das explicações para, digamos assim, o grande sucesso do filme e para o tipo de emoção gerada na plateia. É o mito do herói sendo repassado com um novo conteúdo, porém a forma se mantém, e é exatamente a permanência da forma que nos facilita essa identificação e analogia dos mitos dos vários povos e culturas. Da mesma maneira que o mito do herói foi repassado para a era espacial, como na trilogia de Guerra nas Estrelas, esta e outras imagens arquetípicas foram expressando-se de modo diferente quanto ao conteúdo também nas diversas culturas. Assim, o Thor, que é o deus nórdico associado aos raios e tempestades, é provavelmente louro e usa um martelo. O seu correlato grego Zeus se apresenta com cabelo e barba anelados, né, esse contexto, né, e igualmente lança raios. O seu correspondente de Oió, Xangô, é negro, forte e vaidoso. Então, ele utiliza como instrumento de poder um machado de 2 lâminas e também é dono dos raios e trovões. Assim, o conteúdo que preencherá a forma da imagem arquetípica está subordinado a um filtro cultural que varia de regiões, povos e épocas. Nas palavras de Jung, abre aspas, o inconsciente, na totalidade de todos os seus arquétipos, é o repositório de todas as experiências humanas desde os seus mais remotos inícios, não um repertório morto. Mas, na realidade, eles são sistemas vivos de reações e aptidões. Quantas pessoas não existem em nosso mundo civilizado que professam sua crença em mana e espíritos? Fecha aspas. O conceito de inconsciente coletivo, embora tenha sido postulado e elaborado por Jung com base na sua experiência clínica, foi apontado por alguns filósofos anteriores a Jung. Por exemplo, o filósofo Caruso, em suas obras Curso de Psicologia, de 1831, e também Psique, de 1846. Ele considerava a existência de 2 inconscientes, um representado pela degradação de alguma operação consciente e outro inacessível à consciência e absoluto. Além de Jung, muitos outros pesquisadores chegaram às mesmas conclusões. Dentre os vários analistas brasileiros, nós podemos apontar o valioso trabalho de Silveira, no Hospital Pedro II, no Rio de Janeiro, em que seu trabalho terapêutico deu origem ao Museu de Imagem do Inconsciente. Podemos ainda apontar pesquisadores não analistas que se valeram dos conceitos de arquétipo e inconsciente coletivo, como Campbell, Eliade e Verger, dentre outros. Outros 3 aspectos são fundamentais para a compreensão da metapsicologia de Jung. São eles os conceitos de persona, ânima e ânimos e self. Como persona, palavra derivada do grego que significa a máscara utilizada pelos atores, e que elas serviam ao mesmo tempo de definição das características de personalidade da personagem e, devido à sua confecção, servia de amplificador de voz do autor, auxiliando-o na comunicação com a plateia. Jung compreendia o complexo da conformidade social, ou seja, ela é um complexo funcional que é ativado por razões de adaptação ou conveniência pessoal, mas não é idêntica ao indivíduo. Então podemos imaginar que ela é a embalagem do ego. Então a persona, a gente imagina que ela é a embalagem desse ego, né? Desse eu sou. Então os conteúdos da persona, eles são formados
com o que é socialmente esperado de cada pessoa. Desde a infância, ela se desenvolve premida pela necessidade de adaptação aos pais, aos professores, amigos e demais grupos sociais. Durante esse processo de socialização, alguns comportamentos, sentimentos, anseios, ideias se definem como claramente indesejáveis ao contexto social do indivíduo e, por isso mesmo, serão reprimidos e farão parte do arcabouço da sombra. Este jogo de luz e sombra, ele constitui a persona e os componentes do inconsciente pessoal, processando-se a socialização. Crenças e valores são incorporados na persona, ao passo que conteúdos antagônicos são reprimidos nas sombras do inconsciente. A persona tem o importante papel de proteção do ego, como a epiderme, né, que recobre o corpo e o protege contra infecções e invasões de organismos estranhos e prejudiciais, digamos assim. Por outro lado, uma persona bem adaptada, ela é o veículo de inserção social do ego, porque ela possui os códigos de comunicação com o grupo em que está inserido, facilitando, então, a expressão das potencialidades do ego. O cuidadoso exame de muitos sonhos, né, levou Jung a perceber a presença de figuras portadoras de características físicas e psíquicas de gêneros opostos ao do sonhador. Muito bem. Isso na avaliação dos sonhos, né, da experiência, nos estudos de sonho que Jung fez. No entanto, estas figuras não comportavam-se somente como elementos da vida diária desse sonhador, mas como elementos completamente estranhos e autônomos. A este elemento Jung denominou ânima, que é o complexo feminino presente na psique masculina, e ânimos, o complexo masculino presente na psique feminina. Então ele abre aspas e diz assim: todo homem traz dentro de si a imagem eterna da mulher, não propriamente a imagem desta ou daquela determinada mulher, mas uma imagem feminina indefinida. Essa imagem é fundamentalmente inconsciente, é uma marca ou arquétipo de todas as experiências ancestrais do ente feminino, como um depósito vivo, né, de todas as impressões causadas pela mulher. A postulação do conceito ânima e ânimos irá corroborar com o sistema polar compensatório da psique, formado por um par de opostos em relação dialética com o ego na dimensão gênero. Ego masculino, ânima, ou ego feminino, ânimos. Esse par de opostos. Com a presença de vários eixos de oposições para que a homeostase se mantenha, o princípio teleológico da psique necessita de um centro organizador dentro da psique e também direcionador. E este centro, ele é representado pelo conceito de self, ou si mesmo. Ele pode ser considerado como o órgão de adaptação por excelência, sendo o agente organizador da psique total, e torna-se o elemento ativador e diretor do projeto de vida em cada etapa do desenvolvimento, procurando os melhores ajustamentos para a psique total da pessoa. Ele apresenta uma função teleológica, busca uma meta de realização da vida, uma meta repleta de significados existenciais. O objetivo do self é a totalidade, é esse processo denominado por Jung de individuação, ou seja, a busca da mais plena realização da psique no mundo. Sendo o campo de atuação do self muito mais amplo que o ego, visto ter abrangência sobre toda a psique, a sua potência é projetada em figuras de poder absoluto. Por exemplo,
como o par rei-rainha, Deus, Cristo, Olorum, ou elementos da natureza como o Sol e o Universo, ou ainda nas formas concêntricas como as mandalas, rosáceas, o quadrado e o círculo. Então podemos tomar como exemplo a sapeca. A sapeca é uma moeda chinesa redonda com um furo quadrado no interior. Bom, esse quadrado corresponde ao espaço, a parada e a terra, enquanto o círculo representa o tempo, o movimento e também o céu. Então vamos lá, repetindo. Podemos tomar como exemplo a sapeca. Ela é uma moeda chinesa redonda, que ela tem um furinho quadrado no interior, em que o quadrado corresponde ao espaço. A parada, espaço, para. E a terra. A terra vem em forma de círculo e vem representar o tempo, e o movimento e o céu. A união desses dois elementos representa a união dos opostos, a integração e essa totalidade. O self é, ao mesmo tempo, o centro e a circunferência inteira da nossa personalidade, relacionando-se com o ego através de um eixo de interação, ego-self, esse eixo. Para uma maior aproximação da abordagem psicológica junguiana e a prática do candomblé afro-brasileiro, talvez seja de maior interesse uma visão mais aprofundada. Segato fez esse exercício de aproximação e vamos ampliar essa discussão em nível psicológico. Uma das mais importantes diferenciações a ser feita é quanto ao papel das imagens arquetípicas para o adepto do culto e para o simpatizante, ou até para quem não tem afinidade com o culto, a exemplo de alusões mitológicas da religião helenista que surge em sonhos de pessoas absolutamente cristãs. Para o não adepto, o surgimento de uma figura de orixá tem todas as características do complexo autônomo, porque ele se apresenta como uma personalidade autônoma e independente à vontade da consciência, impondo-se a ela. Nesse sentido, esses aspectos religiosos e psicológicos, eles aproximam-se grandemente. Em vários textos, Jung chega a afirmar que o espiritismo, como prática de culto, que estimula a manifestação dos espíritos, é um fenômeno coletivo que persegue os mesmos objetivos que a psicologia médica. Neste sentido, quando o orixá surge no campo da consciência como um elemento perceptível e quer ser feito, apresenta todas as características de um complexo autônomo e de possessão. Abre aspas. O santo me pegou e disse que queria ser feito. Fui murchando e murchando para poder saber que tem o santo e que o santo queria ser feito. Fecha aspas. No entanto, o que se verifica não é a perda, a dissolução do ego, mas a sua estruturação e a formação da identidade pessoal em relação com o coletivo. Encontramos aqui os efeitos contraditórios do espírito. Se, por um lado, a crença nos espíritos aponta para a desordem psicológica comuns em povos primitivos e alucinações, por outro lado, Jung acrescenta que, abre aspas, se a tradução do inconsciente coletivo numa linguagem comunicável é muito bem sucedida, isso tem um efeito de redenção. Então, os espíritos não são, em todos os casos, perigosos ou nocivos. Eles podem, quando traduzidos em ideias, também ter efeitos benéficos. Fecha aspas. Os complexos têm um papel importante na construção do ego, segundo a concepção de Hillman, promovendo a integração dos contrários. Porém,
Para que o complexo representado pelo símbolo arquetípico seja adequadamente integrado à consciência, é necessário um mapa de realidade social para orientar o ego neste processo. Esse mapa de realidade oferecerá um meio de traduzir os complexos em ideias. O sistema do candomblé, ele oferece esse mapa, proporcionando sentido e significado ao complexo, através dos seus mitos, símbolos e rituais da prática religiosa. Assim como Saulo de Tarso, tendo passado pela experiência da visão divina, ele foi recebido por Ananias, que o curou da cegueira causada pela experiência mística na estrada. Batizou e instruiu nos caminhos do cristianismo. Ou seja, Ananias ofereceu um mapa de realidade para que ele pudesse assimilar o encontro luminoso, esse encontro que ele teve, se não me engano, foi na estrada de Jericó, uma coisa assim. Enfim, podemos nesse ponto propor a questão: a manifestação do orixá, através da possessão, ele é um fenômeno patológico? Parece que muitas figuras podem ser localizadas entre uma virada no santo e um ataque, digamos assim. Dentre elas, a mais contundente é a característica de linguagem manipulada e dos processos estruturados para o desenvolvimento do filho de santo. A Flalo afirma que, abre aspas, desta forma dinâmica e dialética, evolui o ser humano na conceituação Nagô, aprimorando a sua mente, que é o seu Ori, fazendo-a senhora dos seres e da natureza em consonância com o seu orixá. Fecha aspas. O que podemos observar é uma relação controlada entre o santo e o iniciado, mantendo-se autônomas as duas dimensões, não tendo significado específico em reduzir o mito, mas vivê-lo em todas as suas possibilidades. Utilizando-se a linguagem do complexo para redefinir psicologicamente o orixá, é possível postular que ele pode estar representando a expressão desse eixo ego-self, conferindo estruturação ao ego, inclusive características tipológicas ao filho de santo, talvez a expressão desse mito pessoal. Essa interpretação de símbolo estruturante, ela foi definida por Binkton, quando afirma que, abre aspas, devemos situar o símbolo estruturante no centro do eixo ego-arquétipo central como intermediador do desenvolvimento psicológico. O símbolo estruturante é, pois, a expressão de determinado arquétipo num contexto histórico-cultural e, ao mesmo tempo, essa expressão do arquétipo central no desenvolvimento da consciência. Fecha aspas. Nesse sentido, a possessão faz parte do dinamismo matriarcal normal, onde a orientação e a contenção ritualística exercida pelo Babalorixá ou pela Ialorixá, pai ou mãe de santo, faz com que a consciência do adepto receba os efeitos estruturantes das características do seu orixá, sem o risco de uma psicose. Podemos, assim, confirmar a diferença entre possessão pelo complexo, que é a expressão de arquétipos autônomos, que, não havendo quadro de referência adequados, levam à dissociação. E o símbolo estruturante, que é essa expressão do arquétipo central, que, se adequadamente trabalhado com um referencial ritualístico, leva a uma integração. Este símbolo estruturante orienta o processo de individuação. Essa individuação, vamos dizer assim, ele está centrado, né? E o ego está num vasto universo de, digamos assim, de parcialidades psíquicas,
ou nas palavras de Jacob, símbolos unificadores representados por figuras divinas ou figuras geométricas, além de um dos mais antigos elementos de configuração destes símbolos, que é a pedra ou otá, que é a pedra de ritual que representa o axé desse orixá. A direção do processo de individuação está sob a inspiração do Self, que é a instância mais poderosa nesse drama. Igualmente, no processo de iniciação e desenvolvimento no candomblé, a coordenação do processo está nas mãos do orixá de cabeça do iniciado e não nas suas próprias mãos. Tanto isso é fato que, no processo de feitura de santo, a orientação dos atos é feita não só pela experiência do pai ou da mãe de santo, bem como pela orientação do orixá via jogo de búzios ou ifá. Outro ponto importante de se notar é que há uma pluralidade de santos participando do processo que, como enredo, como se fosse o enredo de uma lenda, né? Eles contribuem para o processo de individuação. Assim como na Grécia Antiga, alguém poderia ser protegido de uma divindade e nem por isso não teria contato com outros. O filho de santo, ele tem contato especial, ele tem um contato estruturante com o seu orixá de cabeça. Mas isso não significa que ele não tenha contato com outros orixás. Assim como os deuses gregos, eles interagiam entre si em um enredo complexo de forças naturais e psíquicas, os orixás também interagem. Segato levanta a questão da, entre aspas, briga de santo. Ou seja, quando dois santos querem a primazia da cabeça do Iaô. Isso se verifica quando há dois ou mais símbolos estruturantes sendo configurados como um mito pessoal. Então, por exemplo, a docilidade de Oxum e a impetuosidade de Ansan. Este fenômeno nos parece estágios de indiferenciação do ego, que eles necessitam de empenho deste para que se resolvam. Então, lembramos os comentários de uma Ialorixá para uma noviça de Iemanjá. Ela diz assim: você é de Iemanjá mesmo? Será que está no seu tempo? Você não parece ser de Iemanjá. Você é a própria Iemanjá. Então, assim, todas essas observações, elas levantam dúvidas mortais a quem está nas portas da iniciação, mas que não sabe quando ela será. No entanto, o refrigério salutar da dúvida leva o ego da pessoa ao amadurecimento e à diferenciação dos conteúdos comungados através dessa participação mystique. Quem tem intimidade com processos de psicoterapia e de análise sabe que essa integração não é tão tranquila assim. Tanto no processo psicoterápico quanto no culto, este é um processo doloroso e difícil para ser trilhado. Nos diz Jung, abre aspas, quando se consegue formular o conteúdo inconsciente e entender o sentido da formulação, surge a questão de saber como o ego se comporta diante desta situação. Então, tem assim início a confrontação entre o ego e o inconsciente. Fecha aspas. Esse processo é bem definido como uma, digamos assim, uma pluralidade de forças agindo simultaneamente. Embora haja um arquétipo central, vários conteúdos são ativados, pois é o confronto consciente e inconsciente. Como o processo de confrontação com o elemento contrário, ele tem um caráter de totalidade, nada fica excluído dele. Jung diz que apesar da polifonia de vozes que se pode ouvir,
há uma que orienta e coordena esse processo, que é o símbolo estruturante. Então, é a expressão pessoal e universal da divindade, que é o símbolo central. Podemos classificar as religiões em dois grandes sistemas, as de unidade e as de pluralidade. Nas grandes religiões de unidade, temos a presença de um único Deus que se multiplica em atividades, campos de atuação e até subpersonalidades. No sistema monoteísta judaico, vários nomes são atribuídos a Javé. Cada um deles representa um atributo, uma qualidade ou uma função. Igualmente, Alá possui nomes correspondentes a atributos diversos. Se cada um destes nomes ou atributos adquirissem personificação própria, teríamos vários deuses coexistindo, como o que ocorre nessas religiões de pluralidades, né, onde se tem muitos santos. Podemos tomar como exemplo da luta entre princípios contrários coexistentes em uma divindade única, né, as expressões a seguir, extraídas, inclusive, do Velho Testamento. Certamente já terei piedade dos moradores dessa terra. Apacientai, pois, as ovelhas destinadas para a matança. Provavelmente não é a mesma de que se diz: Ele é que perdoa todas as iniquidades, quem sara todas as enfermidades. Isso está em Zacarias 11, 6 e 7, Salmos 103, 3. O sistema unitário judaico passou ao cristianismo com algumas alterações. Neste novo sistema, o Deus único apresenta uma tridimensionalidade bem definida de nomes, de atributos e funções no drama divino. O cristianismo apresenta uma trindade divina. Então, podemos, a grosso modo, dividir o cristianismo em teológico e popular, e, além disto, em católicos romanos e protestantes, sem mencionar as outras vertentes, como as correntes ortodoxas. O catolicismo romano, teológico, admite a presença da intervenção da Virgem Maria, dos santos e dos anjos, porém, mantém a afirmação de um Deus trino uno. O protestantismo histórico faz uma espécie de retorno à concepção judaicas, quando reafirma a existência de um Deus trino uno, sem a concorrência de intercessores na relação Deus-homem. Então, neste universo, tanto a Virgem quanto os santos e anjos estão fora. No catolicismo popular, podemos verificar a exaltação e independência das devoções intercessórias, sejam da Virgem, dos santos, dos anjos ou das almas. Assim, o acesso às benesses de Deus ela é viabilizado por intermediários, né? Que muitas vezes, através do seu próprio mérito e poder, resolve o problema do fiel. Podemos observar esse fenômeno na devoção às diversas personificações da Virgem Maria, com iconografia própria até, seja como Nossa Senhora Imaculada da Conceição, das Candeias, das Brotas, de Fátima, do Monte Sião, de Lourdes, da Aparecida e tantas outras, né? Personificações. Bem como as denominações que representam atributos específicos, como Nossa Senhora do Bom Parto, da Boa Viagem, da Expectação, da Boa Morte, dentre outras. É curioso notar que, apesar de todos esses títulos pertencerem à devoção da mesma Virgem Maria, na prática os devotos eles fazem distinções entre o poder de uma e de outra, ou ainda as atividades específicas de uma ou de outra, como se fossem personagens diferenciadas uma das outras e completamente independentes. Do mesmo modo, os santos de devoção apresentam-se como intermediários mais próximos entre Deus e os homens, e muitas vezes são invocados
pelos próprios poderes para auxiliar o fiel. Como, por exemplo, podemos citar São Jorge e Santo Antônio de Guiné contra os inimigos, São Bento contra os perigos dos bichos do mato, já São Roque contra as pestes, além das devoções especiais de Santa Luzia, São Benedito, Santa Rita e muitos outros. Além destes mencionados, há várias devoções ao anjo da guarda, ao arcanjo Miguel, Gabriel, às santas almas, e aí vai afora. Então, assim, podemos observar como a psique popular transformou o catolicismo teológico de um Deus trino uno no catolicismo popular, com a presença de uma série de deuses menores, formando uma corte celeste muito próxima ao que se observa nas religiões tribais e nos sistemas gregos, entre outros. Nesta expressão do catolicismo, temos o culto muito vivo aos intercessores, ficando Deus um tanto mais distante e às vezes um tanto alheio aos problemas da vida humana sobre a Terra, né? Porque parece que pouca coisa acontece. Um sistema que abarca várias personificações do divino se presta muito melhor à expressão da pluralidade de forças psíquicas que atuam de maneiras diferentes do que um sistema unitário, que deve necessariamente recorrer a atributos e atuações diversificadas e às vezes contraditórias da divindade. Muitas das vezes, o acesso direto a Deus fica muito distante. Por isso, o fiel utiliza-se das devoções aos intercessores mais próximos dos humanos. Nas religiões de orixás, encontramos o conceito de Olorum, esse Deus supremo dos Yorubás, criador do mundo, mas que não tem altares e nem sacerdotes. Ele encarregou o Batalá, Oxalá, seu filho, de dirigir o mundo e as criaturas. Ou nas palavras de Mãe Estela, né, de Odé. Mãe Estela de Odé diz: adoramos o Deus Supremo Olorum e cultuamos as divindades orixás, né, coisas vivas que se apresentam das mais variadas formas possíveis, fenômenos da natureza que, depois de feitos os rituais necessários, são capazes de nos dar resposta às nossas carências. Orixá é força vital. Isso dito por Mãe Estela. Se considerarmos, como ocorreu nos processos sincréticos, Deus e Olorum como o arquétipo central, indubitavelmente os santos, né, de devoção, esses santos de devoção do catolicismo popular, e os orixás serão os símbolos estruturantes que intermediarão a relação do ego com o self, ou do homem com Deus. Ego, self, homem, Deus. Talvez um grafismo poderia explicar melhor o que se tenta expor aqui. Então, nós temos o judaísmo com Javé, o islamismo com Alá, o cristianismo teológico, Pai, Filho e Espírito Santo. Agora vamos ver o catolicismo teológico, Pai, Filho, Espírito Santo e Virgem Maria. O protestantismo histórico, Pai, Filho e Espírito Santo. Já o catolicismo popular, Pai, Filho e Espírito Santo, Virgem Maria, santos, anjos e almas. E a religião dos orixás, Olorum e os orixás. Neste ponto, podemos fazer uma diferenciação entre o iniciado e o simpatizante, aquele que é mais distante ou mesmo aquele que não conhece esse sistema de religião. No primeiro caso, um complexo mapa de realidade promove a integração do complexo ao ego com sentido estruturante. Então, desenvolveremos melhor essa ideia mais adiante. Já no segundo caso, as imagens simbólicas dos orixás
podem ter a mesma função de outras tantas imagens do inconsciente que surge em imaginações ativas, sonhos e fantasias, com o intuito de expressar-se na consciência. Surgem na mesma dimensão que figuras ligadas a divindades gregas, egípcias, etruscas e etc. E por meio de amplificações, podemos acessar o seu conteúdo arquetípico. Então, aqui foi oferecido só uma brevíssima visão, né, da abordagem junguiana dentro da psique, né? Então, se escolheu essa vertente da psicologia profunda porque julgamos ser uma das mais adequadas para a compreensão de alguns aspectos simbólicos da religião dos orixás. O intuito desse vídeo é fornecer uma base teórica apropriada para a investigação psicológica de alguns aspectos do candomblé. E se acredita que de maneira alguma é suficiente. Mas, aos nossos ouvintes, assim, com pouca familiaridade com a teoria junguiana, né, a gente pode surgir até um estudo mais profundo da obra de Jung. Até o próximo vídeo e um belíssimo e forte abraço.